Eu gostaria de pedir uma ajuda sobre a questão do conhecimento da reencarnação no tempo de Jesus. Alguns palestrantes comentam que a reencarnação era assunto conhecido dos religiosos do judaísmo daquela época, desde aquela época. Mas, considerando esse conhecimento, Paulo de Tarso não poderia dar uma explicação mais clara quando ele aborda o assunto em 1 Coríntios 15:35, mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Dá para falar sobre isso, Jorge? Ok. Sim, é verdade. Dentro da tradição judaica, nós tínhamos um conhecimento multimilenar chamado Cabala. A Cabala ela não era escrita, ela era tradição oral. Não havia livros que estivessem com esse conteúdo colocado. Esse conhecimento ele era passado dos mestres para seus alunos. E por que que isso era assim? Exatamente para que ninguém acessasse esse conhecimento sem ser por um mestre específico. Porque, na medida em que eu coloco esse conhecimento num texto, qualquer pessoa pode acessar o texto. Então, os judeus entendiam que a Cabala deveria ser um conhecimento oral. Foi depois que ela foi colocada no papel. Ela vai ser colocada no papel a partir das iniciativas de Rabi Shimon Bar Yochai, discípulo do Rabino Akiva, que vai colocar esse material numa obra chamada Zohar, letra Z, letra O, H, A, R, que é uma obra de 22 volumes, escrita pouco tempo depois da destruição do Templo de Jerusalém, quando os judeus acharam que eles iriam desaparecer. Então, o Rabi Akiva chama Rabi Shimon Bar Yochai e diz: coloque no papel tudo que você sabe da Cabala, porque a gente vai desaparecer. E aí ele começa a escrever esses 22 volumes durante 13 anos. E os judeus dizem que quem supervisionava o trabalho era Elias, era quem acompanhava e revisava o texto que Rabi Shimon escrevia. Ele se materializava, ou eram visões, e ele revisava o texto. E nós vamos encontrar material também sobre isso, não só no Zohar, mas também no Talmud, que são a síntese dos estudos daquilo que os rabinos tinham. O Talmud, seja o Talmud da Babilônia como o Talmud de Jerusalém, trazem informações preciosas. E outras obras também que existiam nesse período, como, por exemplo, o pensamento da Mishnah, o pensamento da Guemará, todos esses estudos, eles foram produzidos pelos rabinos ou na época de Jesus, o que prova efetivamente que esse saber ele era muito, muito, muito antigo. Ele vai mais tarde se estender, evidentemente, tem muitas obras da época da Idade Média, mas tem textos bastante antigos sobre esses conhecimentos de reencarnação, mundo espiritual, etc., bem anteriores, da época de Jesus, que é quando tudo começa a ser efetivamente colocado no papel. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não era rabino. Paulo de Tarso era doutor da lei. Qual é a diferença de um rabino para um doutor da lei? Um doutor da lei é um advogado e um rabino é um professor de advogados. E naquele período, a cabala ela não era entregue de maneira muito imediata para as pessoas. Para que você conseguisse ter acesso à cabala, você precisava ter mais idade. Esse conhecimento Gamaliel tinha, o instrutor de Paulo de Tarso. E a ideia era que as pessoas iam ter acesso com a cabala, que chama-se entrar no Pardes, ou seja, iniciar o conhecimento da vida espiritual depois dos 40 anos. Era quando, naquele período, se entendia. Hoje a cabala está muito mais vulgarizada, a gente já compra livro, não precisa de um rabino para ensinar. Hoje está muito diferente. Mas esse conhecimento ele era sabido. Se você pegar estudos daquele período, estudos do Rabi Akiva, que foi um contemporâneo de Jesus, você vai ver muita coisa de vida espiritual numa época que era a época do Cristo.
O próprio Talmud tem muitas coisas que eram típicas do conhecimento espiritual que a gente hoje tem de reencarnação. Paulo de Tarso, doutor da lei, ele vai estudar o texto. A Cabala, o Pardês, o estudo espiritual é um conhecimento que não se entrega para todos, mesmo para a gente jovem. Isso é entregue depois. Depois da madureza é que os rabinos começavam a se aproximar das verdades espirituais.